Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Começando o nosso programa hoje, eu queria mandar um grande abraço para toda a nação curitibana do estado de Paraná, capital do Paraná, que hoje faz 319 anos de existência. Essa cidade maravilhosa, uma cidade linda, acolhedora, onde eu tenho muitos amigos. Os nossos parabéns aqui do Vida Inteligente e que continue sendo progressiva, bonita, como sempre foi. O tema que se apresentou hoje é um tema complexo, na minha opinião, na minha concepção. Nós falamos durante todo esse período que nós estamos aqui com vocês, usamos a expressão saque contra o futuro. E muitas vezes, muitas pessoas sempre por eu estar mais tempo na rede mundial aí de computador, na internet, as pessoas ficam me perguntando, puxa, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu, dentro da minha ignorância, de ignorar, desconhecer, eu vou anotando todos esses questionamentos e passo sempre para o nosso convidado, para que ele possa responder na medida do possível também. Então eu creio que hoje nós vamos fazer aqui também um resgate sobre isso que a gente vem falando, que algumas pessoas têm uma ideia, outras pessoas têm uma vaga ideia e outras pessoas não têm ideia nenhuma. Até alguns brincaram quando me perguntaram o tema, saque contra o futuro, perguntaram se era jogo de vôlei, se era tênis, alguma coisa. Eu falei, não, então vejam aí e vocês vão ver. A mala direta que eu enviei foi a definição mais apropriada. Eu queria até ler para aqueles que não a receberam, mas eu esqueci e não tive tempo hábil de poder ler aqui para vocês, porque foi a melhor definição, que são essa frase, podemos dizer assim, saque contra o futuro, é uma linguagem não contumaz, não conhecida, por isso que ela fica a princípio até meio estranha de se pronunciar, mas espero e tenho certeza de que hoje nós vamos saber o que vem a ser saque contra o futuro. Boa noite, Jorge. Boa noite. Você tá bom? Tô ótimo, tô tranquilo. Eu também espero que a gente venha saber, né? Vamos tentar descobrir hoje aqui, né? É um assunto complexo. Eu procurei em todos os lugares, porque você sabe que eu monto a mala direta. O assunto se apresenta, eu vou procurar, ou escrevo redação própria, ou vou buscar auxílio dentro da rede que está aí para bem servir a gente, para tentar definir algumas coisas. Eu tive uma dificuldade tremenda, porque não existe isso. Não existe. E a única definição que eu consegui foi, a gente pensa, vocês pensam que nós não temos outro alguém para citar, mas eu tenho que citar. A única definição foi a do professor Henrique José de Souza, e que infelizmente eu não trouxe aqui para ler. E mesmo assim, aquela própria definição. Eu não vi, eu vi que você mandou um e-mail. Se alguém tiver, olha, Fernando, durante a conversa aqui, Fernando, se for possível, se você conseguir ligar a impressora e conseguir imprimir o e-mail que eu mandei para a TV Floripa, eu leio no decorrer do programa essa definição. O que vem a ser saque contra o... tá bom, antes disso. Saque contra o futuro, que eu pude entender assim, seriam a chegada, a vinda de pessoas, de seres, podemos dizer assim, que estavam programados para vir em determinado momento da história, no futuro, dentro do sempre que a gente fala, e que por questões que nós vamos conversar aqui hoje, tiveram que vir antes. É mais ou menos isso ou não? Mais ou menos. Não é, mas não é assim não. Então, antes queria mandar um abraço para o Marcelo Monteiro, no Rio de Janeiro. Opa! Disse que é assíduo e pediu para mandar um abraço para ele. E um abraço para todos. Para todos. Essa família que cresce dia a dia. Sim. Eu não tenho podido interagir muito na internet, lá no Facebook, mas às vezes por e-mail eu respondo algumas coisas, né? E é engraçado que o nível padrão da conversa expressa nos e-mails, parece que ele tem acompanhado uma elíptica, né?
uma ascendente junto com os assuntos que a gente tem abordado. Tem. Muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. É, muito interessante. E são pessoas que não acompanharam do início. Às vezes a pessoa chega agora para conversar, mas com código de linguagem como se tivesse conversado desde o início. É interessante, não, porque isso você já citou, e aqui eu já aprendi, né? Porque quando a gente fala esses assuntos que nós falamos aqui, nós estamos mexendo com tudo. E porque assim, Grego, é como se fosse um trem passando, e se eu estou na metade do caminho e eu quero ir para determinado destino, eu não preciso ir lá na primeira estação do trem, eu pego quando ele chegar aqui. Então, às vezes, tem gente que precisa andar mais, precisa andar menos, né? Cada um entra no momento certo, não tem... Hoje eu tive aqui, ele deve estar nos assistindo com a esposa, eu não tenho o nome aqui nesse momento, um telespectador de Recife. Então ele me achou hoje no Facebook, entre os inúmeros irmãos que nós temos em Recife, né? E ele disse que, puxa, eu comecei a ver, achei no YouTube, agora estou vendo um atrás do outro, estou cheio de questionamentos e tal. Eu falei, calma, todo mundo tem os questionamentos e tal. Então, essas pessoas, elas têm descoberto o programa, elas têm acessado e elas têm desenvolvido isso aqui que você acabou de dizer, essa sede do saber, e realmente elas estão, mesmo dentro de todos esses questionamentos, elas já têm um conhecimento, sabe-se lá de onde, talvez fruto do nosso programa aqui mesmo. Pode ser. E que elas, apesar de ser um assunto novo, eles confessam todos que nunca tinham visto isso em lugar nenhum, o que a gente tem falado aqui, mas parece que já existe dentro de cada um. Não, isso pode retirar o parece, porque de certeza absoluta, então, porque assim, se você encontrar uma pessoa qualquer lá no caminho, na rua, e você começar a conversar grego, ou essa pessoa entende e vai interagir contigo, entender o que você está falando, ou para ela vai parecer grego, não vai adiantar nada, não é? O conhecimento filosófico, ele é exatamente igual. A pessoa, quando vai ouvir a respeito, se tem empatia, se aquilo não lhe causa estranheza, se aquilo é assimilado e inicia um processo de germinação, é porque já estava na pessoa. Porque não existe assim, a evolução... Mesmo ela desconhecendo isso, né? Não, quem desconhece é a mente concreta dela. A mente concreta, sim. Porque a evolução, ela não dá salto, então não tem como você vir conversar comigo agora sobre cosmogênese, quando eu estou interessado só em futebol e carnaval, por exemplo, não criticando, mas estou falando no meu caso porque eu estou colocando um extremo, que são coisas que eu não gosto, né? Então, vamos supor que eu me preocupar só com isso. Você vem conversar comigo de cosmogênese, né? Aí eu pergunto assim, cosmogênese, o que é? Aquele time de futebol? Né? Você diz, não é outra coisa. Não, então a gente falou outro dia. Então, para que eu goste, né, para que eu me interesse, isso tem que estar em mim. Então, quem se interessa, quem mantém contato e se expressa das maneiras como a gente tem visto, é porque, na verdade, está começando a reeducar a mente concreta para aquilo que abstratamente já está mais do que sabido na pessoa. E muito interessante que eles têm nos encontrado buscando outras coisas. Sim. Como é que pode ser? Não, é engraçado, poxa. Mas aí já entra a lei da causalidade. Porque exato, causalidade, falou. É que quando você tem um questionamento, o questionamento só existe porque ele está ligado à coisa em si, à própria resposta. Né? E aí dentro da questão da ligação do semelhante, né? Aí quando ele se lança para buscar, né, ou ir buscar alguma coisa, ele ativa todas as possíveis respostas ao alcance daquela ação que ele está fazendo, né? E essas possíveis respostas se encadeiam e vem, e aí o caminho se estabelece. É muito gratificante ver isso. O que é isso? Opa, olha aí, ó, nosso querido amigo e irmão, está nos assistindo aí, o Márcio Bom Tempo lá em Brasília. O Márcio. Doutor Márcio Bom Tempo, aí, manda um abraço a gente retribui. Então, antes de a gente conversar sobre o saque contra o futuro, pode ficar à vontade, pode entrar, não se preocupe não. Então, antes de a gente conversar sobre o saque contra o futuro, vamos definir o que é futuro, não é?
apesar de que nós já falamos, mas é bom... Não, hoje nós vamos tirar mais uma camada da cebola. Muita gente nova hoje. Vamos avançar um pouquinho mais nessa questão de futuro, né, para a gente compreender bem as coisas. Então, primeiro que a questão de futuro, quando você fala em futuro, você logo imagina aquele camarada vestido com uma túnica comprida de capuz, tentando adivinhar o futuro, ou os arúspices abrindo a barriga dos animais para tentar ler o que está escrito ali em termos de futuro, ou na folha de chá, ou jogando os trigramas de Forri, ou jogando concha, ou qualquer coisa que seja para ver jogos divinatórios. Para ver aquilo que está além de onde a vista alcança. E isso é considerado futuro, mas isso não é futuro. Tem um termo que se usa, que se fala assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, não é? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é um termo comum, né? Popular, mas tem em si uma grande verdade, porque o porvir, na medida que ele se densifica e ele começa a se desenrolar, aí então ele deixa de ser futuro e se transforma em presente. Tem uma coisa também muito interessante a gente conversar e citar, que é a questão que tudo que é coisa que é ligada ao futuro, tudo que é coisa que é ligada ao desconhecido, porque o futuro, né, no geral é sinônimo de desconhecido, né, quando na verdade não é, mas tudo que é ligado ao desconhecido é negativo, significa medo, porque sempre se eu desconheço, ou se está escuro, ou se eu não consigo ver, há um risco para mim nessa questão. Isso é uma posição típica do ciclo que já terminou. Então, por isso que as pessoas, no geral, tendem a encarar o futuro sempre com pessimismo, né? Achando que o futuro ele é sempre uma continuidade do que eu consigo ver hoje, e se hoje eu vejo as coisas de uma maneira ruim, o futuro por decorrência vai ser uma maneira ruim, mais aprimorada, quando na verdade também não é isso. Então, o que a humanidade entende como futuro é aquilo que já está densificado, né? Já está no pré-acontecimento, já está quase visível no astral, para daí então ser vivido pelo ser humano. E isso também não é futuro, tá? A maneira da gente interagir com o mundo, os seres humanos interagir com o mundo, então são 5, é uma balança. São 5 pesos em cada prato e um pino no meio, uma haste no meio, o equilibrante. Então, a maneira que eu tenho para interagir com o mundo que me cerca, para captar a informação do mundo mais denso que me cerca, o mundo da matéria, e um dos cutumes, ele fala que a matéria é a ideia cristalizada. Você falou um dos cutumes. Porque cutume, um dos cutumes. É porque cutume não é nome próprio, é nome de uma linha do Pramanta, são 111 seres e cada um tem um nome próprio. Não então, é nenhum mestre ascensionado. Não existe. Não existe isso. Nem Moria, Hilarião, Serapis, Cutume, são 7 linhas do Pramanta, Abhyala, Najib e Rakovsky. Moria, Hilarião, Serapis e Cutume, cada uma com uma função específica, 4 trabalhando no plano atual, que é o 4º sistema, 3 em potencial. Então, um dos Cutume disse, a matéria é a ideia cristalizada e a ideia é a matéria sublimada, né? Assim como a gente sabe que quando vai existir o universo, a matéria ainda não, ou a pré-matéria ainda não consciente, ela se transforma no que a gente conceitou como matéria, e a pré-matéria consciente, ela se transforma naquilo que a gente conceitou como espírito. Então, a maneira de a gente interagir com o plano, né, se dá de 5 formas, que são os Jnana Indriyanis, órgãos do conhecimento, que no sistema atual são o que a gente chama de 5 sentidos: visão, tato, gustação, paladar, olfato. Cada um deles ligado a um tato, né, que é um dos elementos através do quais a matéria se organiza. Então eu interajo com o meio através desses 5 elementos. O que é eu interagir com o meio? É a maneira como as coisas do mundo visível são levadas para o mundo invisível, para serem pesadas, medidas, contadas e então gerar uma decorrência. 5 sentidos. Isso daí vai ser analisado por um elemento
que é manas, que é mente, e se atribui um complemento à mente, que é chamado de mente instintiva, porque a mente ela tende a agir por conta própria. Então a mente vai pegar essas ações, o resultado dessas ações que eu tenho com o meio, esses 5 canais de entrada de impressões, transforma isso em imagens. Nós já conversamos aqui que são os bits. Então o que eu ouço, o que eu cheiro, o que eu toco, o que eu vejo, o que eu percebo, isso tudo vai virar imagem, são os vritis. E vrit é o seguinte, então teja estátua, pega a imagem que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo, e transforma em uma imagem e levanta isso para o plano mental, para ser então pesado, medido, contado, analisado e gerar ação. Uma vez pesado, medido, contado, analisado e vai gerar ação, essa ação então é gerada através de também 5 princípios, que são chamados Karmendriyanis: mão, pé, voz, órgão gerador, órgão excretor. São 5 maneiras de interagir. Então, 5 maneiras de agir, 5 maneiras de receber, 10, e mais a mente instintiva, que é o fiel da balança, pesando isso. É a maneira, então, com que porque eu, que eu não sei qual é o meu nome, você, cada um de vocês está aqui, se você fechar os olhos, você continua sendo você ainda, né? Quem te dá contato com o plano mais denso é o que nós estamos usando agora para evoluir, que é o corpo físico, que tem em si todo o resultado das evoluções anteriores. A gente já vai conversar sobre isso. Então, essa é a maneira que eu tenho de interagir com a matéria, né? Essa interação com a matéria, com o mundo que me cerca, ela pode ser utilizada ou não. Então, uma vez criados esses vritis, né, eles podem se aglomerar, né, se entrelaçar, e aí, então gerar uma ação qualquer em decorrência de, ou pode não ser usado para gerar uma ação e fica como um potencial. Então o dia a dia ele gera turbilhões de criações. Imagina 7 bilhões de pessoas pensando, agindo, falando. Mas uma pessoa só já gera turbilhões. Sim, agora 7 bilhões por N seres, exatamente. E aí essa porção de imagens de seres criados, né, na matéria vital, na astral, na matéria mental, ele tende a se entrelaçar o suficiente para um vir a ser, né? E esse vir a ser, se não resolvido agora, ele tende a ser alguma coisa a ser resolvido. Essa é a maneira então que o que a gente vê interfere e age no que a gente não vê. Então vamos colocar um ponto aqui. Bom, o ser humano hoje tem uma questão que é muito interessante, que é a questão da previsibilidade, que está ligada com a questão do futuro, né? E também com um dos aspectos do saque contra o futuro, que antes, na evolução do universo, e o universo inteiro, ele anda, a evolução se processa sempre em escala setenária, né? Então, do não manifestado vão gerar os 7 planos do universo. São 3 primeiros, isso a gente não conversou até agora, são 3 influxos primordiais que vão agir para formar a matéria onde a gente vai existir, que é onde está o futuro. Então, o primeiro gera os planos em si, né? Todos os planos os chamados elementos, né? Ou 7 planos existenciais, que vai desde o plano físico até o plano átmico. O segundo impulso de geração, ele subdivide os planos. Tá? E a gente já conversou, sempre a criação de um plano e um subplano, o elemento se expande até os confins do universo, se contrai, uma parte vai para o plano superior, outra parte gera o próximo plano. Então gera os subplanos, né? E aí o subplano então seria físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Budi e Atman. Inclusive o plano átmico ele é gerado pelo mesmo processo. Então, gerado o subplano, veio uma terceira emissão de ordenação antes de começar o conceito de evolução de mônada, de vida. E aí, então, esse terceiro impulso organizador, ele dá vida, energia para os 3 planos mais densos, que aí, então, seria o físico, o vital e o astral. Se você juntar o vital e o astral, então entra no processo a mente concreta mais densa. E ele cria então uma massa que é o plano com seres potencialmente vivos e inconscientes.
esses seres potencialmente vivos inconscientes são aqueles que em cada pensamento, em cada ação instintiva, eu moldo e dou vida para eles. Eles têm vida e energia, mas ainda não têm uma ação específica. E eles não são individualidade também? Não, são elementais entrelaçados. Tá. Mas ainda como é como se fosse assim, grego. Vamos por assim. Seres, você chamando seres de elementais? Os elementais são seres. Não, sim, mas são numa outra... São seres em evolução também como nós. Tanto é que eu vou conversar, o ser humano ele é formado por N conglomerados de elementais. Isso que eu estou... Eu lembro que você já falou dos reinos que nós somos compostos, né? Mineral, sim, vegetal... eu estou explicando como é que a gente é composto. Tá. Então, o que acontece? E quando você fala elemental... Não, é que nós temos uma certa visão, por isso quando você falou seres, seres que estão lá... Quando imagina o elemental, ela imagina uma categoria de elemental não entrelaçado, que ele tem uma função externa de vitalizar o reino ao qual ele pertence. Isso. Essa imagem. Isso, essa é a imagem. Quando você fala seres, a gente vai pensar nisso. São elementais, sim. São seres, né? Seres em evolução, né? E o porvir deles é passar. Mas esses que você citou já é uma outra qualidade. São elementais também, porque assim, tem o elemental externo que é o elemental da natureza, que são desentrelaçados. E tem o elemental interno, né, no plano que compõe o ser humano. Por exemplo, assim, do que é composto o teu plano astral, grego? Puxa, de tudo que me cerca o meu dia a dia e de todo mundo. E aqueles pensamentos, aquelas emoções que você ainda não teve, aquela massa do teu plano astral que nunca foi usada, do que ela é composta? Elementais. Então, isso que eu estou dizendo. Então, esse terceiro impulso, ele dá vida ao plano astral, ele dá vida ao plano vital, ele dá vida ao plano mental. Mente concreta, mas vida inconsciente, vida e energia. E fica aquela massa viva, né? Onde daí quando você vai e pensa, sente, age por instinto, você se apodera de parte daquilo, né? E dá para aquilo uma inteligência específica, né? Uma emoção específica, uma vida específica. Então ele passa a ser um pensamento, passa a ser uma emoção, passa a ser um instinto. Mas sabe o que é interessante? Isso aí é muito interessante porque as coisas não acontecem por acaso, né? E ela se apresenta. Foi muito bom você ter falado isso, porque a gente tem, quando a gente fala em coisa transcendental, superior e tudo, então a gente faz uma visualização angelical. Vamos falar então quando você me diz agora, e eu faço a intervenção dos elementais, de uma coisa densa, vamos dizer, terrena, material, se misturando com o divino, vamos dizer, é importante essa... Como é que alguma coisa grotesca, vamos dizer... Não é grotesco. Não, eu estou usando um linguajar que talvez seja inadequado, mas... Até interessante esse entrelaçamento. O grotesco, ele se liga a disforme, e disforme liga sem forma. Se é sem forma, implica em contra a lei, porque tudo que está na lei tem forma, né? Tem uma frase que diz assim: o mal não é mal, é aquilo que está arrumando para ser bem a caminho da neutralidade. Isso, bonito. Entende? É a frase de Henrique José de Souza. Tá aí. Então, não existe esse conceito de o divino se misturando com o mal. E veja que é muito interessante a colocação, e daí nos remete então para o início, né, do conceito de futuro, porque quando... Então deixa eu deixar o conceito de futuro parado aqui. Então, quando tem essas três ondas de animação de vida, então é vivificado esses planos mais densos, né? E é uma massa de seres, né? Uma alma grupo, como se fosse assim, que é o astral como um todo, né? O vital como um todo, o mental como um todo, pronto para quê? Para ser moldado. Essa que é a função da existência, é fazer com que esse plano que está em vida e energia se transforme em vida consciência. Que consciência? Aí você cria um pensamento abstrato, você cria uma emoção de amor fraterno, você cria um instinto razoável. Então você pega aquela matéria e dá consciência àquela matéria. Um saque contra o futuro. Tá, ótimo. Pera aí, mas essa matéria toda, ela é fruto do quê? De tudo que já foi? Não. Não? É coisa nova, então? Sim. Ah, tá. Sim, porque assim,
falando com relação à pessoa, né? Então, nesse momento aqui, o manifestado, criou os planos, né? Então, criou Atman, Budi, Manas abstrato, criou arrancamento concreto, astral, vital e físico. Expansão de cada um dos tatos, né? Aí o Akasha se expande, dá forma para o universo, se contrai, parte permanece a caixa, parte desce, Vayu se expande, se contrai, cria o plano, criou tudo, deu vida à parte que vai evoluir, ao quaternário, então o quarto sistema de evolução. Então o que vai evoluir? Físico, vital, astral, mente concreta. Criou a massa. Agora vamos dar consciência para isso. Agora já estou entendeu? Vou dar consciência para isso. Aí no dar consciência, né, então está pronto. Estou começando um sistema evolucional, um universo estou começando. Está pronto tudo. Agora vou jogar consciência para evoluir nesse universo. Ele está zerado. Criei só o universo, não tem ninguém evoluindo, não tem nem Atman ainda existe. Né? Porque o manifestado está criando, tá no impulso de criação do universo, que é onde vai existir o conceito de passado, presente e futuro. Né? Então, aí quem vai evoluir? Aí traz as consciências que vão evoluir. Que tipo de consciência que vai evoluir nesse universo? Quem vai ajudar a organizar esse universo? Que consciências vão ajudar? Todas as que já evoluíram no passado e atingiram o grau de evolução que lhes era adequado e de competência. O porvir, quer dizer assim, o que virá a ser o outro universo, ou outro sistema evolucional, ou outra cadeia, ele também vai interferir, porque sempre a evolução, ela se dá do resultado do passado, misturado com o futuro, para fazer com que o presente resolva o que não foi resolvido no passado. Então, o que vai acontecer? Né? Então, e como é que se lança? Isso é uma coisa muito linda. Então, assim, o umbigo do universo, o chamado Sol oculto, o Sol do oitavo sistema, ele é como se fosse assim, ele é uma coisa assim, como se fosse um holofote assim, gigantesco, só que um holofote autossustentado, onde emana uma luz que se propaga assim em todas as direções e ele tem um som, o som da expansão da luz organizando a matéria que vai ser o universo. Então, delimitando o manifestado, uma coisa linda pra caramba de se ver. Quer dizer, supondo que pudesse ser isso, né? E aí então se delimita o universo e a coisa começa a se organizar. E aí, na medida em que essa luz, que é consciência, ela vai se projetando nos planos, então são criados os vários sóis, as galáxias, até chegar aos sóis que vão alimentar os sistemas solares, onde vai estar ligado ao Sol de vários grupos de sistemas solares, ao Sol tipo Sirius, que é de um conjunto, a estrela polar, e aí vai até o umbigo do universo. E aí, então, Vayu se projeta em núcleos, né, para pegar e começar a dar forma, né, ao que vai ser os planetas, por isso que estão redondos, e eles se movem por causa da maneira como o prana vai circular, sempre de norte para sul, de oeste para leste, que isso que dá o momento de rotação. Então se cria toda essa grande mecânica, né, essa mecânica fina, atômica, divina, para colocar a coisa em movimento. Vamos evoluir, que está pronto, a ambiência para evoluir. Traz quem? Então, quarto sistema de evolução onde a gente está agora. Então teve o primeiro sistema de evolução, no final do primeiro sistema de evolução, teve um grupo de seres que atingiu o objetivo evolucional e um grupo que não atingiu o objetivo evolucional. Esse que não atinge, ele passa para o sistema seguinte como algo a ser trabalhado, a ser resolvido. No sistema seguinte, então, vai agir o quê? Sempre o primeiro, o terceiro vai resolver o que ficou dependente. Aí chegamos no quarto sistema evolucional. Então, transborda para o quarto sistema evolucional, que somos nós, todo o resultado do primeiro, todo o resultado do segundo, todo o resultado do terceiro, em termos de resultado positivo, para formar aquilo, para formar aquela hierarquia, aquele conjunto de seres. E aí então vem
mineral, vegetal, animal, né? Sura, Agnisvata, Badishari, e dão o corpo físico, o sistema endócrino, o sistema circulatório, o sistema ósseo, o sistema cérebro-espinhal, dão a mente, dão os 5 sentidos, dão o Ahankara, que é o eu sou, e tudo isso começa a funcionar. E os que ficaram pendentes para serem resolvidos dos outros sistemas, onde é que eles estão? No plano vital, no plano astral e no plano da mente concreta, que é a matéria a ser ainda transformada. Então, o passado, que assim é todo resultado evolucional, ele vem agir no presente para fazer com que o presente tenha o resultado positivo, e o presente tendo o resultado positivo do que antecedeu. Isso é uma coisa muito importante. O presente mesclado, tendo em si o resultado positivo de tudo que já aconteceu, resolve aquilo próprio do passado que não está resolvido. É como se eu, estou numa corrida de 100 metros, de revezamento. Eu fiz um primeiro circuito, e aí eu entrego para você o bastão, e nesse bastão tem tudo que de bom e tudo que de ruim. Tipo assim, eu corri, te entreguei na hora certa, ótimo, você vai resolver, e mais compensar o seguinte que possa não resolver. Isso que é a existência. Aí, ao mesmo tempo, no quarto sistema, então eu tenho os 3 que me deram do passado, e mais, como eu estou no quarto, o quinto do futuro, ele teria que vir para então se misturar com o passado e dar a evolução atual. E esse quinto do futuro sempre se designa como o vigilante silencioso. Opa, então sempre é o próximo vindo a interagir agora, para dar um novo direcionamento para que a coisa evolua. Mas aí fica a pergunta assim: mas então todo sistema evolucional ele implica em ter alguma coisa para resolver? Sim. Sim, e aí vai a frase que eu disse agora há pouco. Mal não é mal, é o bem, é aquilo que está a caminho do bem para ser neutralidade. Por quê? Porque exatamente, e veja que esse transbordo de seres a adquirir consciência, ele acontece, isso é coisa também muito linda, porque ele acontece inclusive na própria formação do universo, dos sistemas, das galáxias. Uma coisa que é muito importante. Estou usando a palavra importante. Vamos lá, tá bom. Está aparecendo. Então, colocar uma coisa muito interessante, que é assim, então tem aquela frase que diz assim que quando uma pessoa se ilumina na Terra, uma estrela se apaga. Por que quando uma mônada vai atingir um estado de perfeição existindo, uma estrela vai se apagar aqui? Tem sentido um negócio desse? Tem sentido, porque assim, cada um planeta tem um céu específico. Então, bom, por exemplo, assim, se existisse vida aqui na Terra e vida em um outro planeta do sistema solar, que daí não é o caso, não da maneira que a gente conceitou como vida, porque a vaga de vida ela acontece uma vez, em um só cada vez. Então, o céu seria diferente. Por quê? Porque as estrelas fixas... Peraí. Um sol cada vez o quê? Você está me dizendo que nesse universo todo só tem... Não, falando no sistema solar. O solar, sim. Perfeito, é bom esclarecer. É porque cada sistema solar tem um sol, e é isso que eu vou falar agora. E é assim, então, uma mônada, que é assim, uma estrela, ela está ligada a um planeta da mesma forma que o planeta está ligado ao Sol. Então, todos os seres que estão existindo, isso que é uma coisa que então interessante a gente lembrar, porque tira definitivamente essa mania do ser humano se sentir assim inferior, o resto, o último, abaixo, qualquer coisa, porque o universo está lá em cima e ele está aqui com os pés na Terra. Nós não estamos com os pés na Terra. Nós estamos com os pés em um planeta que se desloca no universo. Então, eu, você, qualquer um de nós, e o Sol, uma estrela, uma galáxia, nós somos formados da mesma matéria. Subatomicamente é a mesma coisa. O que muda é o nível de consciência e a função universal, mais nada. Então, eu não estou com os pés na Terra, eu estou caindo no universo. Todo mundo está. Então, a estrela está ligada à mônada existindo. Quando a mônada se ilumina, se transforma de Jiva em Jivatma, então aquele resto, veja como uma coisa interessante,
aquele resto evolucional, aquilo que ficou por se resolver em um outro sistema, está resolvido, e aí então deixa de existir lá, porque esse daqui ele se realizou. Da mesma forma, então, os planetas se ligam, né, ao Sol que rege o sistema solar. A ligação é exatamente a mesma. Então, de onde se depreende que o planeta em si é um ser em evolução com corpo e consciência. Já que você está falando aproveita e me dá uma, já falamos sobre Sol oculto, tudo. Já que você está falando dos sóis e dos planetas, me dê uma rápida concepção de onde ficaria o grande Sol central. O que seria, na verdade, que muita gente fala sobre isso? Sim. Onde estaria o grande Sol central aqui nesse universo todo que você está citando? Sim. Então, eu vou imaginar assim, ó, para ver onde é que ele está, né? É coisa muito engraçada. Então, vamos imaginar assim, nós estamos vivendo aqui, no terceiro logos, ou terceiro plano, né? E aí, acima da nossa cabeça, tem um lençol, tá? Um lençol azul, tá? E aí, acima do lençol, tem grandes holofotes, tá? Aí alguém vai nesse lençol que está acima da nossa cabeça, que é o que a gente considera como o Sol, e faz um buraquinho, né? Aí eu olho para o buraquinho e falo assim, ó, o Sol. Mas ali não é o Sol. Ali é um ponto de referência que ele mostra uma pequena parcela do Sol que está atrás dele, tá? Isso com relação ao nosso sistema solar. Agora imagine vários sistemas solares, várias galáxias nos vários universos. Ok. Tá? Tá. Cada sistema solar com o seu ponto, né? Com o seu Sol. Todos esses sóis que estão acima, eles recebem luz do mesmo local, porque é um grande holofote. Só que o que acontece? Esse Sol que está acima desse primeiro ponto, desse primeiro pano, acima desse primeiro pano tem um outro pano ainda, escuro, negro, noite eterna, que é a luz eterna. E aí acima desse daí tem um único e grande ponto de luz, que é de onde emana toda a organização cósmica. Esse é o Sol oculto, o Sol central do oitavo sistema. Então ele é que emana aquela luz, que é uma luz que é som. E aí ela se esparge no segundo trono, né? E aí no segundo então surgem as divindades, os 7 autogerados, e começam a organizar as coisas, né? E aí são os Maharajas que se projetam na Agartha, nos Kumaras, se projetam no mundo humano como senhores de evolução, que é Manu, Yama, Karuna e Astaroth, ligado ao quinto, que é o Vigilante Silencioso. Os 3 planos existindo, né, e todos eles ligados ao Sol. Então são 3 camadas, o Sol central do atual sistema, os do meio, né, e aí isso vem e se projeta até o que a gente vê, que são chamados Ísis, né, que seriam os sóis astrais. Então, os planetas evoluindo, que são os dianes planetários, todos eles ligados a esses em conjunto ligados, 7 em 7 em 7, até chegar em um, que é o imanifestado. Então, porque eu escrevi um livro, quer dizer, fui instrumento de escrever um livro, que hoje já não está, mas já tirei de circulação, que eu já falei aqui, que era o último deles, foi o Grande Sol Central. E o subtítulo era Reconexão do Homem com a sua fonte de criação. Então tá certo. Eu acho que está certo, não estava certo. Agora, pelo menos, quando se falar em Grande Sol Central, pelo menos as pessoas têm ideia do que seja. Não, e aí, então por que você fala que tem um Sol oculto? Que o Sol que a gente vê é um conglomerado eletromagnético, né? E é muito engraçado que e ele é feminino, né? O Sol não é masculino, mas se fala solar masculino, mas não por causa do que a gente vê, por causa da contraparte, porque o que a gente vê de Sol, esse conglomerado eletromagnético, ele é a Shakti feminina, é a esposa do Sol oculto, né? E tem a contrapartida também com relação a isso, que não vem ao caso agora. E aí o conjunto dos dois é que são os doadores da vida. Então o que a gente vê no dia a dia, né, essa coisa eletromagnética que nos dá a vida, não luz, nos dá a vida, prana, é diferente de dar a luz, porque o fenômeno do dia e da noite é outra coisa, né? Então esse fenômeno que está no nosso céu e que nos dá a vida, é a mãe divina, é feminino. Tanto é que para os índios, e daí
quando se fala para os índios, indígenas, quer dizer, para os atlantes, eles chamam o sol de Ela, é uma divindade, né, feminina. Olha, novidade, aprendi mais um. Bom, aí então, terminamos aqui, vamos voltar aqui. Então, quando eu estou iniciando o sistema evolucional, daí então eu trago o passado, né, para agir, que então em nós o que eu tenho? Mineral, vegetal, então, animal, hominal e hominal, os 7 planos. E aí no homem fisicamente, então além da composição, então ósseo, sistema circulatório, sistema neurovegetativo, sistema cerebroespinhal, a formação, o sistema endócrino, quer dizer, assim, todo que já existe de evolução interagindo, né? E se interagindo é o resultado, né, físico do que já aconteceu de evolução, além do resultado de evolução que está em mim, que é o quê? Que é a capacidade dos sentidos, de pensar, a organização do corpo vital, astral, da mente concreta, esse processo todo. Então, todo o resultado evolucional está em mim para quê? Para resolver o quê? Os que ainda não se resolveram no passado. Então, sempre era assim. O resultado do passado, se ficou pendência, vem, resolve, futuro vem e interage. Aí chegou um momento em que na cadeia evolucional que nos antecedeu, na terceira cadeia evolucional, terceiro sistema, deu um certo probleminha qualquer, que daí não é o caso, mas não cumpriu todo o seu papel evolucional. E era a terceira, então se era a terceira, quem devia estar ajudando a resolver era o quarto, né, que sempre é o da frente que vem ajudar a resolver. Não se conseguiu resolver, então pega e passa para a etapa seguinte o que se tem agora, mas de uma maneira não concluída, uma maneira imperfeita. Isso então, para não gerar um atraso evolucional, se tentou fazer uma correção. Quarto sistema evolucional começou no nosso planeta, daí as raças mães. Então, Bórea, Hiperbórea, vão começar a raça lemuriana. Quando começa a raça, sempre o do passado vem e dá o que de melhor dá o resultado para fazer com que aquilo evolua. Porque aquilo tem que ter o que eu tenho para dar. Para que aquela humanidade, aquela categoria de seres, tenha em si o que de melhor para que ela avance. Só que, como houve esse problema do terceiro para agora, as formas iniciais dos seres humanos, elas estavam, do ponto de vista de lei, imperfeitas. E nós estamos no quarto sistema. Quem deveria, então, como o do futuro, dar esse impulso de futuro, né, para essa evolução, seria o quinto, quer dizer, seria o senhor que vai reger a evolução do planeta seguinte, do próximo sistema de evolução, do próximo universo, o que seja. Entende? Aí vem e diz, aí não. Né? É a primeira vez que o não é falado cosmicamente. Essas formas estão imperfeitas para receber o que eu tenho para dar. Como então o quinto se nega a interferir na evolução do que seria o quarto sistema, isso a gente não chegou ainda na questão de como que a gente lida com o futuro. A gente está falando de futuro, de um tipo de futuro presente e passado, que é o futuro presente e passado cósmico. Então sempre havia previsibilidade, nesse caso deixou de haver previsibilidade, por quê? Porque há uma negação na interferência, né, na participação da evolução daquela categoria de seres humanos. Não, aí não vou interagir. Como a coisa tinha que acontecer, então é feito um saque contra o futuro cósmico. Como é que é feito isso? O que é isso? Então, aí os valores do quinto sistema evolucional, né, o vir a ser, que deveriam fazer parte do quarto, eles são substituídos em termos de evolução pelo sexto. Então, um ser que seria o responsável pelo sexto sistema evolucional, o sexto universo, o sexto humanidade, o que nome se queira dar, ele é chamado para interagir na quarta humanidade. Então, mas esse ser é totalmente diferente do que a gente já falou aqui. Avatara, Bodhisattva, é um planetário. É um planetário, é um ser superior a isso tudo, de hierarquia muito superior a isso. É aquele ser que, sim, ele é o resumo de tudo que acontecer naquele corpo sideral. Né? Então, esse é o planetário. São 7 planetários ligados a um Shivara, aquela questão do 7 até chegar no não manifestado. Mas não é o caso, né? Então, esse futuro ele é trazido para interagir agora. Como alguém
É como, por exemplo, a gente está numa fila para ser atendido, grego. Tá? E eu tenho a ficha número 4, você é o 5 e a outra pessoa é o 6. Aí o 4 tá interagindo. Daí chega na tua vez, quinto. Aí você olha assim, não vou interagir porque o Jorge não terminou de colocar a primeira camada de tijolo ainda, como é que eu vou colocar azulejo? Eu disse, não, você não vai? Não vou. Sexto, vem cá. Aí o sexto vai ter que fazer o trabalho do Jorge, do grego, dele, né? Então ele vem para pegar e botar ordem no universo para resolver um problema que foi no terceiro sistema evolucional. Esse é um saque contra o futuro cósmico. Porque o futuro, do ponto de vista universal, ele sempre é previsível, há previsibilidade. Tem um sistema ágil, futuro com o passado com o presente, o futuro vem, interage, cria, se sobrou alguém sem se resolver, transborda para a cadeia seguinte e assim vai. Nesse momento evolucional que a gente está, que é único cosmicamente, por conta desse atraso que aconteceu anteriormente, então nós temos hoje acontecendo no quarto sistema evolucional, quarto globo, na raça mãe que a gente está desenvolvendo agora, nós temos resolvendo coisas do terceiro sistema evolucional, do quarto sistema, do quinto sistema, né, que devia estar interagindo, e mais quem veio do sexto deslocando do sétimo. Então, se considerarmos isso, que assim, essa coisa de num quarto sistema evolucional, você está resolvendo o que ficou dependente do quinto sistema, resgatando do terceiro sistema, né? Resgatando o quinto que não quis interagir, sob a ação do sexto, cosmicamente isso é algo que jamais foi feito. É isso que eu ia perguntar. Não teve saque contra o futuro no passado, digamos assim. Não, isso jamais foi feito. Okay. Não existe isso, nunca existiu. Por quê? Porque isso aí está fora da previsibilidade cósmica. Você tem que mover um planetário para cuidar, né, de um sistema que não lhe competia. Então hoje, nesse solo que a gente pisa, está se resolvendo o terceiro sistema, o quarto sistema, o quinto sistema, o sexto sistema, já com as raízes do sétimo. Toda a evolução de agora para algumas centenas de milhões de anos sendo criada agora, com as sementes sendo criadas agora, com os bijos sendo criados agora. Aonde? Aonde a gente conversou agora há pouco. Físico, vital, astral e mente concreta. O que são as sementes do quinto sistema, do sexto sistema, do sétimo? Aquilo que você pensa, aquilo que você tem de emoção, aquilo que você tem de instinto. Aí a gente está falando de um outro futuro, que é o futuro quê? O futuro humano. Bom, o futuro humano, ele é completamente previsível. Por quê? A gente falou dos vrites de início, né? Então, o futuro humano, assim, quando eu vou nascer novamente dentro desse ciclo de evoluções para buscar a transformação da vida em energia em vida e consciência, então eu vou atrair para resolver aquilo que eu mesmo criei, né? Que assim, o que eu comprei com o carnê, eu vou resgatar essas parcelas agora. Não tem saída. E além do trabalho que tem que fazer para mim, eu não posso fazer do teu ou de mais alguém o que eu tenho que fazer de acordo com a lei. Então, o futuro humano, ele é completamente previsível, né? Por quê? Porque ele é exatamente a decorrência do que você deixou de fazer ou do que você fez. Então, pergunta assim, como é que eu era, ou o que eu queria, ou o que eu não queria numa existência passada? Vai no espelho. Está tudo ali, é só abrir os olhos e olhar. Então, nós somos o resultado perfeito da nossa necessidade evolucional, nem mais nem menos. Esse corpo, essas características, essas tendências positivas, essas tendências negativas, nessa família, nesse país, desse pai, dessa mãe, com esses filhos, sob medida. Isso nós já exploramos bem em programas anteriores. Não tem, ninguém está fora do seu local. Então, esse é o futuro. Então, o que vai ser o meu futuro? Meu futuro vai ser exatamente o que eu estou fazendo agora. Essa é a previsibilidade do futuro humano. E em termos de evolução humana, quarto sistema, qual é o máximo que se pode chegar em termos evolucionais nesse momento atual da evolução? Quarto sistema desenvolveu o quê? A mente concreta. Por quê? Isso devia ter sido resolvido na época da Atlântida. Não, por quê? Porque estava com resíduo da época da Lemúria, que tinha resíduo da época do terceiro sistema. Então as pessoas viviam baseado no afetivo emocional na Lemúria, viviam baseado no sistema afetivo emocional na Atlântida. Isso transbordou para a quinta raça, a área semita, que somos nós. E ainda muita gente então vive ainda baseado no afetivo emocional. Mas qual é que é o resultado final
dessa evolução, desse quarto sistema onde a gente está agora? É desenvolver uma mente concreta, completamente capacitada e consciente. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso futuro. Aí vem uma coisa muito interessante. Então, antes de falar qual é que é a coisa interessante, como é que é a minha interação com o mundo? Ou qual é que é o meu mundo? Se eu estou interagindo com o meu entorno através do que eu falei agora há pouco dos Jnana Indriyanis, que são os 5 sentidos, isso então vai gerar os vritis, isso vem para mim. Recebi a interação com o meu entorno. E aí eu processo isso e reajo por instinto. Não há diferença alguma entre eu e um vegetal ou mineral. Porque eu ajo por instinto, eu ajo baseado, não é nem emoção, não estou nem agindo como um animal. Se eu interajo com o entorno, eu vejo, eu ouço, eu cheiro, e aí isso vem, as impressões, e eu aciono Karma Indriyani e ajo baseado na emoção, né, eu estou agindo como se agia no ciclo passado, como um animal. O correto para o ser humano é interagir, sobe, invisível, todos os vritis são levados para o fiel da balança, que é a mente concreta, que é a mente instintiva. Ela vai analisar, pesar, medir, contar e acionar os Karma Indriyani. Aí eu vou, eu falo, eu pego, eu faço, eu crio, eu interajo. Essa é a maneira correta. Esse seria o limite desejável para a evolução atual. Por quê? Porque eu resolvo toda a pendência do sistema passado, isento de emoção, e ensino a emoção a ter lógica. Eu ensino o vital a ter emoção. Então, você dominar a emoção e não deixar a emoção te... Óbvio, logicamente. Então, esse é o objetivo, é o máximo que se desejaria atingir nesse atual momento de evolução, que se usasse a lógica, a razoabilidade. Mas aí, por conta de nós não estamos mais no quarto sistema, porque a gente está em um planeta, em um momento evolucional, que aqui coexiste o quinto planetário, que os valores do quinto sistema de evolução, aqui coexiste o sexto, os valores do sexto sistema de evolução, aqui coexiste o sétimo sistema, os valores do sexto sistema evolucional. Então isso faz com que no dia a dia cada ser humano consiga fazer um saque contra o seu futuro de uma maneira que antes era impossível. Em um outro sistema evolucional, se o teu limite de evolução é você desenvolver o astral, você não conseguiria ter razoabilidade. Por quê? Porque você tinha que desenvolver um astral pleno. Se você está em um sistema evolucional onde o teu limite seria a mente concreta, você não teria como conceber nada além da mente concreta. Por quê? Porque não existe matéria para você conceber o abstrato. No momento que nós estamos, a gente está aqui no quarto sistema, tendo em nós primeiro, segundo e terceiro, e conversando sobre o quê? Nossa! Acabamos de falar e de visualizar e de descrever o som do sol do oitavo sistema. A gente vem aqui e fala de Atman, de Buddha, de Manas, de Sattva, Raja, a gente fala de coisas completamente impossíveis de serem verbalizadas. E eu falei de início, a ideia é a matéria cristalizada, e a matéria é a ideia que está sublimada. Então, se a gente não tivesse em nós, isso a gente falou de início também, comentando sobre a questão das pessoas que mandam e-mail, só se pode falar daquilo que está em cada um de nós, senão eu não entendo. Para a gente conseguir falar do abstrato, nem teria reverberação, né? Porque não se conseguia verbalizar, Greg. Claro. Não, assim, quanto menos entender. Para a gente falar sobre o sol do oitavo sistema, sobre Atman, Buddha, Mana, sobre o Maharaja, sobre Kumara, sobre o Senhor de Evolução, para se falar sobre isso, tem nome, tem forma, e a gente está conectado a isso. Então, para a gente estar falando sobre isso agora, né? Então, e isso é uma coisa muito interessante, nós não precisamos explicar o que é o saque contra o futuro humano, nós estamos fazendo um saque contra o futuro. Entende? Porque só o fato de você tecer um conjunto de elementos e conversar sobre o que é um saque contra o futuro, por si só já é um saque contra o futuro.
porque se não fosse assim, você estaria limitado a conversar sobre a mecânica da mente concreta, que seria o quê? A máxima matéria disponível para ser manipulada no sistema evolucional. Então, em qual sistema evolucional nós vivemos hoje? Não sei. Tá, tem uma pergunta aqui antes do André Locatelli, de Caxias do Sul, um abraço para ele. Um abraço, André. E o Márcio... O André mandou umas perguntas. Não, agora quem telefonou foi o Márcio. Acho que foi o André que fez, só fazer um comentário, que o tio estava vendo a gente conversar. André, se não foi você, me desculpe, e se não foi você, quem foi, me desculpe duplamente. Ele pegou e mandou, ele disse que fez o teu mapa astral, ele fez o mesmo? Fez o nosso mapa para mim, ele não disse nada. Foi. Ele disse, então manda esse negócio aí, ele disse, mandou para guardar qualquer dia eu leio. Eu não recebi o meu, o André, manda aí. Bom, mas aqui o Márcio Bom Tempo, olha só como o tempo corre também. O Márcio Bom Tempo está aqui, ó, diz o seguinte: o que aconteceu com o quinto senhor na queda lunar? Sim, temos 3 minutos. 3? Tá, obrigado. Terceiro, o que aconteceu com o terceiro senhor na queda lunar? Obrigado, quem anotou aqui. O terceiro senhor, né? Tá, né? Assim, então nós ficamos em um sistema onde a Lua representa o nosso passado, porque lá foi o sistema evolucional terceiro, a Terra representa o presente, né, que é o quarto sistema evolucional, e o Sol representa o futuro, né, só que daí... Olha, Lua, Terra e Sol. Tá? Sim, corpo físico na Terra, alma na Lua e espírito no Sol. Então, qual é a direção do quinto sistema de evolução? É a direção do Sol. Bem que a gente sabe que o quinto sistema é Vênus e o sexto sistema é Mercúrio, né? Mas é uma maia aí, porque são 7 globos, então é uma coisa muito interessante. Então, respondendo ao Márcio, na medida do que é possível a gente conversar dentro do contexto. Dentro do contexto, sim. Então, o terceiro senhor, o que era responsável pela cadeia lunar, ele ainda está tomando conta, né, de um conjunto de seres ligados a esse processo. Que assim, dá para dizer assim, se você olhar para o céu, você vê o lugar onde ele está. E se você olhar para a Terra, você vê o lugar onde está o quarto, que está mais aqui para baixo, o quinto, que está mais lá para o centro, o sexto e o sétimo, que estão mais para a região do lado de cá, fisicamente acontecendo. Fisicamente acontecendo? Sim, as raízes dos sistemas de evolução do futuro, quinto sistema de evolução, sexto sistema de evolução, sétimo sistema de evolução, elas fisicamente estão sendo lançadas aqui na Terra e no Brasil, e isso é uma coisa muito interessante. Porque assim, como a gente está no quarto sistema evolucional, então ele vem quarto sistema, quarto globo, quarto, e chega em determinado ponto, que daí ele acontece as 7 raças mães aqui nesse quarto globo, mas não se lança no quinto, porque sempre o quarto é o limite. Então da Terra nós pulamos a etapa seguinte, sabe para onde? Não para o quinto globo, para o quinto sistema de evolução. Então fica definido aqui, estamos em cima da hora, não termina o programa hoje, daqui a 15 dias... Porque nós falamos só sobre o futuro, o saque contra o futuro cósmico e o saque contra o futuro humano. Mas tem vários saques contra o futuro acontecendo, e uma coisa que é muito importante, daí só aproveitar esses 3 minutos, eu queria só falar 2 minutinhos, que daí acontece assim, o desconhecido, o futuro, quando ele é encarado com medo, ele começa a ser lesa evolução, ele começa a atrapalhar a evolução em si. E queria chamar a atenção para uma coisa assim. Então, em 1995 lançaram uma sonda para analisar o Sol, chama SOHO. E de lá para cá, então, o Sol tem sido objeto diário de observação, então as manchas solares, as erupções, essas coisas assim. E transformar o Sol, que é um dador de vida, um doador de vida, é a mãe, a expressão da mãe cósmica, é amor universal, numa fonte permanente de falsos alarmes, de medo, dizer assim, não, o Sol vai fazer isso, daí ele sempre existiu, sempre esteve lá em todas as e aí falou nossas... assim, mas em 2001 a atividade foi muito intensa e agora em 2012 também, então agora vai acontecer isso, a Terra... Óbvio que não, por quê? Porque o Sol pulsa a cada 11 anos, e é um coração dando vida. E a mancha solar, que volta para lá, que todo mundo vê, é o seguinte, com o sangue, que ele é bombeado pelo coração e volta trazendo as impurezas, o prana ele é expulso
né, por esse grande diafragma, que é isso que a gente chama de sol, nesse céu que a gente vê, né, e aí quando ele volta, ele traz toda a experienciação ter sido respirado e vivido pelo gênero humano. Pelo gênero humano, por quê? Porque só onde tem ação agora é no quarto sistema, no quarto planeta, em nós. E aí essas manchas solares que a gente vê são as dores humanas. É o que não está de acordo com a lei na humanidade, ele vai para o Sol para ser sublimado e devolvido como vida. Eu dou dor e medo e ódio e recebo o amor. Só que daí essa coisa que o Sol está dando, né, que é vida, ele causa medo e eu devolvo o medo e aumenta a quantidade de... e gera um fluxo, um ciclo vicioso, onde aquilo que devia me vivificar me prejudica. É como se as células do meu fígado, de hoje para amanhã, começassem a ter medo do meu coração. Não pode, nós temos que assumir quem nós somos, o que nós somos. Nós somos o universo evoluindo em uma forma que tem em si todo o resultado evolucional de alguns bilhões de anos e vamos continuar por alguns bilhões de anos. E nós vamos continuar. Isso que me lembrou agora, já estouramos o tempo, o INRI, né? Que tudo se renova através do fogo. E esse fogo do sol que ele acabou de dizer. Exatamente. Mas nós vamos dar a sessão de continuidade a isso? É porque. Na próxima. É que nós temos que aprender a ver as estrelas, o que são, os planetas, o que são, o Sol, o que é o que está por trás do Sol, o que é o dia, o que é a noite, como é que as pessoas são, como é que elas pensam, como é que age, qual é que é a interação entre visível e invisível, elemental externo com interno. Temos que aprender a ver, senão a gente não vai conseguir aproveitar o que está acontecendo. É isso aí. Então só posso deixar aqui um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, um feliz sempre, e pratique no dia a dia as suas ações, que assim, vivam o dia a dia sabendo de certeza que só o fato de estar vivendo aqui agora, nesse momento, é um saque permanente contra o futuro humano, divino e cósmico. Fiquem em paz, um fraterno abraço, até sempre. E a gente continua.